Transsexualidade, o sofrimento, os desafios e o tabu confrontados por aqueles condenados a viver em constante corpo invasor, seu próprio gênero biológico. Eu sou Juliana, eu sou psicóloga e psicanalista em formação pela Escola Brasileira de Psicanálise e eu venho trabalhando nessas questões de gênero, sexualidade, desde a graduação, assim, né? Pela parte da psicologia social, com enfoque nos direitos humanos. Eu acho que assim, antes da gente pensar se essa questão da sexualidade ou do gênero ela é genética ou psíquica, talvez a gente possa quebrar um pouco essa dualidade, porque eu vou falar do ponto de vista da psicanálise, acima de tudo, que trata a sexualidade e a constituição psíquica do sujeito através do social. Ou seja, pra gente, a cultura é, na verdade, quem faz essa mediação da construção do sujeito, né? Da construção da sua singularidade. Ou seja, uma pessoa que nasceu com sexo biológico aqui em Florianópolis, que mora no centro da cidade, é completamente diferente de uma pessoa que nasceu biologicamente também com o mesmo sexo em qualquer outro ponto do mundo, vamos assim dizer, né? O que eu quero dizer é que essa dualidade psíquico e médica é justamente a dualidade que patologiza, torna patológico algumas sexualidades e que ajuda inclusive a criminalizá-las. Por exemplo, quando a gente fala que sexualidade é uma coisa do cérebro, a gente está dando margem para dizer que o que foge daquilo é uma doença, né? Então, assim, o DSM, que é o dicionário de saúde mental usado pelos psiquiatras do mundo inteiro, até a década de 70, 80, tinha inclusive a homossexualidade como uma patologia, né? E isso, através das lutas sociais, do diálogo com outros setores, foi desconstruído. Nossa sociedade está acostumada a dividir o sexo em duas categorias bem distintas. Desde o nascimento, homens e mulheres aprendem que precisam desempenhar papéis quase opostos. Mas o que acontece quando o menino ou a menina não se encaixa em nenhuma dessas duas adequações? Meu nome é Kelly, tenho 44 anos, sou natural de Florianópolis, né? Sou travesti, ou mulher trans, vamos dizer assim, né? Há 25 anos, quer dizer, me descobri desde pequeno, já você sabe, é assim, né? Você vai se descobrindo com o tempo. E uma coisa que quero deixar clara, não é opção, tá? Não é aquela coisa que chega a uma certa idade, que a gente passa pela fase gay, tá? Entendeu? Quando chegar nessa fase é que tu vai se descobrindo mais. Não que eu tenha aquela opção, não, eu quero ser travesti, eu quero... Não, uma coisa que ocorre naturalmente, entendeu? Eu tenho 25 anos de rua, 25 anos de prostituição. Trabalho cliente, mas ainda trabalho como profissional de sexo, porque é uma coisa que, além de eu gostar, porque eu faço aquilo que eu gosto, é uma forma de ganhar uma necessidade, entendeu? Meu nome é Caio, eu tenho 19 anos, moro em Chapecó, Santa Catarina. Eu até morei um tempo em Curitiba, que foi lá onde eu descobri um pouco mais sobre a minha identidade, mas agora eu tô morando em Chapecó. No momento eu não tenho um emprego, não estou estudando também, eu fui para Curitiba fazer faculdade, só que eu tranquei lá e voltei para casa. Bom, meu nome é Navlin Dias, eu tenho 22 anos, eu sou natural aqui de Porto Alegre, sou estudante de administração, trabalho no setor financeiro, sou transexual, faço 1 ano e 2 meses que eu comecei meu tratamento hormonal. Ao nascermos, somos submetidos diretamente a um conjunto de valores morais, preconcebidos e destinados aos gêneros sexuais, masculino e feminino. Tal regramento é indiferente a certos nichos sociais e funcionam para algumas pessoas que realmente se adaptam à ditadura de gêneros. A transexualidade, né, a questão transexuais ou transexualidade, ainda é muito patologizada, assim como as questões de gênero como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque eu gosto de pensar e afirmar e defender politicamente essa postura ética de entender que ninguém nasce com um determinado sexo ou outro. Eu não sou, torna-se, né? Você torna, tem uma frase que fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. E isso, por exemplo, quando eu nasci, eu, Juliana, né? Eu tava lá na barriga da minha mãe e me deram um nome, Juliana. Com isso me deram uma opção sexual, que é gostar de homens, e preferências diversas. Por exemplo, meu quarto era todo rosa, vamos supor. Então, escolheram praticamente a minha escolha de vida através de uma regra, de uma norma, que ela é social, ela é cultural. Quando eu descobri, eu já me descobri desde pequeno, eu tenho essa fase, eu senti que tinha uma coisa diferente, né? Porque a gente sabe que a gente é diferente, a gente vê
comportamento diferente. Só que eu não tinha como referência, por exemplo, eu não tinha irmãos homens, só tinha mulher, então não dava de... Só que eu senti que tinha algo diferente do que eu fazia. Desde pequeno ela já ia fazendo coisa que não devia. Então eu vinha aquele associar, que eu achava, antigamente, na época, eu tinha 13 anos, que o que eu fazia era errado, estar saindo com outros meninos, outros homens, e dizia, vou parar, quer dizer que nunca parei. Só que quando chegou para 18 anos, mais ou menos, que era a minha fase do excesso, eu comecei a sentir a necessidade de passar além daquilo ali. Eu sentia a necessidade de botar roupas, vestir como mulher, eu me sentia uma mulher, não, entendeu? E foi aí que começou toda a minha transformação, com hormônios. Desde criança, assim, 3, 4 anos mais ou menos, eu já não me encaixava no que era pra ser, tipo, um padrão de, tipo, meninas, assim. Eu sempre tentei ser eu mesmo, assim, e nunca vi problema em não me encaixar, sabe? Mas mesmo assim eu tentava me encaixar. Tanto que no começo da puberdade, assim, eu tentava me encaixar também num padrão feminino, mas eu nunca consegui, assim, alcançar, porque pra mim eu sempre achava que tinha alguma coisa errada. Ali pelos 11, 12 anos, mais ou menos, eu descobri minha preferência por beijar moças. E daí, aí, tipo, até então eu tava tranquilo, assim, também, tipo, sou diferente nesse aspecto e pronto, né? Fui levando minha vida e tal, tanto que eu namorei uns 2 anos, mais ou menos, com uma guria. Aí quando eu terminei com ela, tipo, até com ela às vezes eu tinha algumas, tipo, aquelas dúvidas, tipo, eu não me sinto bem no meu corpo e tudo mais, assim. Tipo, já não tava me encaixando nessa parte também. Depois que eu terminei com ela e tal, nos 17 para 18 anos, assim, que eu comecei me questionar mais sobre o assunto e comecei a pesquisar também. Aí foi aí que eu descobri que a minha identidade não era de gênero, não era a que me impuseram quando eu nasci. Bom, na infância, como que eu tive, digamos assim, eu fui criada mais sozinha, mesmo tendo um irmão, né? Eu me via mais como menina, assim, sabe? Então, eu fazia brincadeira de bonequinha, essas coisas assim. Eu sempre me encarava como menina, mas eu sabia que era, digamos, do sexo masculino e as coisas eram muito ocultadas, digamos assim. Então, mesmo se eu manifestasse uma identidade feminina, ia ser ocultada pela minha mãe em algum momento. Então, mas desde de pequena eu fui bem menininha, assim, não tive essas coisas muito de menino. Ganhava alguns presentes masculinos, porém, né, o que mais gostava das brincadeiras eram de menino. O transexual, por definição, é aquele indivíduo que nasce biologicamente em uma determinada anatomia, ou homem ou mulher, mas psiquicamente sua identidade de gênero, como ele se percebe, se reconhece enquanto ser humano, pertence ao outro sexo. Nasce-se homem, mas percebe-se mulher. Nasce-se mulher, mas percebe-se homem. Em 66% dos transexuais, a incongruência se instala já na infância. Nos demais, ela se desenvolve na adolescência e na vida adulta. Aí tem a questão família. Tá, família, o que aconteceu? Como eu só tenho mãe, eu tinha um padrasto, tenho 2 irmãs e minha mãe. Quando minha mãe descobriu as roupas femininas, ela se revoltou, jogou fora, fez uma quebraçada. Não ligou, porque a gente não chegou a se ver quando ela no escritório, trabalhando na época. Quando eu retornei para casa, antes de chegar em casa, uma vizinha me chamou e disse, olha, a tua mãe descobriu lá, passou o velho, jogou fora, tal, não sei o que e tal. Aí eu fiquei naquele dia, preferi ficar na casa dessa minha amiga até as coisas. E depois eu fui, aí eu vi que ela estava trabalhando, fui à minha casa, falei com a minha irmã, disse, ó, diz pra mãe o seguinte, se ela não aceitar, eu tô indo embora para Curitiba. Mentira, joguei com essa minha mãe, né? Joguei mais uma chantagem emocional. Daí a noite ela foi na casa dessa minha amiga me chamar para conversar comigo. Eu falei, agora no momento, eu nunca me esqueci, é uma coisa que marca muito, ela passando o filme Superman, aquela versão bem primeira do filme. E aí, eu tô assistindo esse filme, então a hora que eu terminar eu vou para casa. Só que eu fui para casa muito tarde, a gente não se falou. No dia seguinte ela foi lá, ela me abraçou, ela chorou bastante, e ela para aquele, o que ela fez, ela quis voltar com o trem, dizer, porque eu sei que foi assim com os teus primos, papapá, porque a mãe, ela tem o cachorro no meio, né?
Mas assim, dali em diante foi tudo bom, tudo de bom, porque só que, claro, tinha um certo respeito, qual? Eu não me sentia à vontade em sair vestido de mulher na frente dela. Então eu saía com uma certa roupa e lá fora eu ia produzindo, e vestindo. Hoje em dia não, hoje em dia minha mãe me aceita. É claro que é raro casos, né? E aí você tem que ter uma cabeça muito boa. Eu, como tive educação, eu sempre digo, a educação vem de lá. Eu tive educação, tive uma formação boa, então eu não caí para o lado criminal e nem causar nenhuma besteira na vida. Eu sou consciente de tudo que eu faço e sempre faço, né? Então dali eu tenho minha família me aceita, minhas irmãs me aceitam, minha mãe me aceita, não só a mim, como todos os amigos que estão na minha casa. Minha mãe ferve o olho, entendeu? Então é raro isso em família, sabe? Bom, os amigos que eu, tipo, que eu tive mais recentes, assim, eles, tipo, aceitaram numa boa, assim. O mais complicado ainda é um pouco a família e alguns amigos, tipo, de 8, 9 anos atrás, assim, que conviveram comigo, tipo, toda essa aceitação e tudo mais. Mas com, agora tá bem mais tranquilo, assim, porque já vai fazer um ano agora que eu tô no tratamento, então tá bem, tipo, nos últimos meses tá sendo bem mais fácil, assim, a convivência e tudo, porque eles agora estão entendendo bem mais e aceitando bem mais também. Eu me assumi que gostava de meninos com 20 anos de idade. Antes eu colocava o estudo, a família sempre em primeiro lugar. Então eu não me relacionava muito. E quando eu me assumi que gostava de meninos, eu fui conhecer esse mundo LGBT, digamos assim. E quando eu fui conhecer os gays, digamos assim, eu não me reconhecia, eu não me identificava com eles. Tinha um casal, eu não me via numa figura masculina. Aí quando eu percebi isso, né, deu aquele estranhamento, eu pensei, bom, eu não sou feliz assim, né, vou tentar mudar de certa forma, e comecei a estudar sobre o assunto. A partir de então, para poder mudar essa fisionomia, né, e foi tudo aos poucos, por exemplo, eu fui começando a usar roupas de menina em festa, depois comecei a deixar o cabelo crescer, aí depois comecei a tomar hormônios, e a partir de então é um processo, né? Então começa tudo aos poucos, assim. Mas quando foi o momento que eu realmente teve esse choque, digamos assim, foi bastante difícil, porque tu parece que tu vai enlouquecer, né? Parece, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Porque tu tinha sonhos, né? Antes, tinha sonhos, tu tinha metas, e nelas não é tão mais importante, porque a tua felicidade está em jogo. E quando eu decidi ser uma transexual, ou digamos assim, assumir esse lado feminino, foi difícil em questão de todos os parâmetros. Tu pensa na família, tu pensa no trabalho, tu pensa no preconceito que pode existir. Então, muitos pensamentos, assim. Aí que eu procurei um psicólogo, que ele, pelo menos, orientou, né? Ou seja, não estava ficando louco. Isso aí é algo que pode acontecer, né? Desde o momento que tu se assume, quando na verdade tu se assume, tu se aceita. Então, quando eu não estava me aceitando, realmente daí eu acho que foi o fator mais importante, digamos assim. A transexualidade não é um fenômeno comportamental, segundo grandes estudiosos, e sim uma dissociação genética e fenotípica entre corpo, sexo, gênero e a visão que a própria pessoa faz de si mesma, considerando-se homem ou mulher. Existe uma heteronormatividade, quer dizer o quê? Há um padrão. Homem nasce para mulher, mulher nasce para homem. Qualquer coisa que foge disso não é legítimo. É patologizado, é uma doença. Querem curar. A gente tem, inclusive, agora, recentemente, um debate na psicologia de uma psicóloga, Marisa Lobo, que foi, inclusive, caçada, e está num debate ainda se vai ser ou não, vai continuar ou não caçada, que se dizia curar homossexuais. Se uma pessoa dessa atende uma pessoa trans, o que ela vai entender que essa pessoa é o quê? É uma aberração? É uma doença, na verdade? Por que não olhar essa pessoa como um sujeito? Tanto quanto eu, você e qualquer outra pessoa, né? Então, assim, eu acho que existe uma questão da heteronormatividade que é violenta, né? A violência, ela não é só a violência física. A partir do momento que na minha identidade tá Marcos e eu me identifico como, sei lá, Leila,
é uma violência. Eu não posso me apresentar enquanto mulher, não posso me apresentar enquanto Leila, vamos supor, né? Então, o próprio debate do nome civil, do registro civil, ele é um debate contemporâneo no Brasil, porque hoje em dia o processo é totalmente lento, é um processo violento, porque você precisa ir na rede de saúde primeiro alegar que você tem um desvio, porque ainda está como um desvio, assim, na norma. A partir disso, dizer que você não está contente com o seu sexo, com a sua opção sexual, para então fazer uma cirurgia, para então trocar o seu nome. Mas eu te pergunto, todas as pessoas que querem trocar o nome, querem fazer cirurgia? Talvez não, a gente não sabe, é uma verdade sobre o sexo do outro, sobre o corpo do outro. Qualquer verdade que eu possa dizer sobre o teu corpo é uma invasão, é um desrespeito. O de hormônios é o seguinte, tá? A maioria das transexuais fazem por conta própria. Muitos endócrinos não fazem essas transições porque, na verdade, tu tendo acompanhamento ou não, existe um risco, tá? Existe um bom senso que a pessoa tem que ter, mas o risco ele é permanente, porque tem acompanhamento ou não. É muito caro, digamos assim, uma consulta. Esse acompanhamento médico ele é um pouco mais caro, digamos assim, mas ele é existente. Ele foi muito bom, depois, claro, teve a notificação do corpo, porque na época eu tomava só hormônios, e o hormônio, claro, tem todas as vantagens da feminina, todo um trajetório de complicações com esse hormônio, uma certa idade da minha vida. Esse hormônio me fez uma batida que eu dei, me criou um abscesso. Desse abscesso eu estava no hospital peguei infecção hospitalar e assim vai a história, né? Quase morri, e daí eu não pude mais tomar. Aí eu aderi o que? O silicone industrial, que é uma das formas também clandestinamente perigosa. Há pouco tempo perdemos uma menina por causa do silicone, ela já tinha, porque o silicone é um vício, você bota e quer botar mais. E a pessoa não tem a noção de olhar no espelho e ver que está ficando até ridículo às vezes, porque é uma coisa, tudo bem, era um único recurso que se tinha, hoje tem vários, mas na época que eu botei no peito, a prótese era caríssima. Hoje, se eu for botar uma prótese, eu tenho de graça no SUS, eu tenho direito a essa prótese, mas antigamente não se tinha, e eu não tinha esse recurso, então eu tive que fazer o quê? Aderir ao silicone industrial para os seios. Então eu tive essa sorte de até hoje não ter nenhuma complicação com o meu silicone. Mas eu conheço muitas meninas que botaram silicone há muito tempo atrás e hoje não tem nenhum problema. Eu tenho que estar tomando remédio para quem incha e fica uma deformação horrorosa. E eu, graças a Deus, às vezes eu tenho a sorte de não ter aquela coisa de querer botar para baixo do quadril ou fazer muitas coisas, né? Porque eu sempre digo, mas não tem nada, não está se complicando, que está lá, estão se complicando, é um perigo. Hoje a gente tenta fazer a redução, né? A gente aconselha as meninas a não aplicar, mas ainda tem, meninas se aplicam. Pouco tempo morreu uma menina uma trans, devia ter uns 40 e poucos anos, uma menina bonita, bonita, não sei o que ela foi fazer, mas ela que acabou na aplicação e a menina morreu. E aí vai responsabilizar quem? A bombadeira? Não. É a mesma coisa, você vai fazer uma tatuagem, você sabe que vai doer, você sabe que tem risco de pegar uma contaminação, se o cara não for, né, não vai lá e faz, então vai fazer o quê? Ninguém pode, aí eu vi lá comentando que a culpa era da sociedade. Não tem culpa da sociedade, a sociedade não me obriga a botar peito, não me obriga a botar nada. Eu faço porque eu quero me sentir bem. Tem a parte da burocracia em questão de, para tu fazer a cirurgia, né, de mudança de sexo, digamos assim, por exemplo, tu vais encaminhar pelo posto da sua cidade, seu bairro, desculpa, e depois a pessoa, tu vai esperar o hospital, que no caso é o Clínicas, que é a referência aqui no Brasil desse tipo de cirurgia, para te chamar para tu fazer o acompanhamento lá. Então existe essa espera, né, que demora muito para ser chamada, porque existe poucas vagas. Aí depois sua chamada fica 2 anos e meio lá tendo acompanhamento com fonoaudiólogo, com endocrinologista, com as pessoas, psicólogos, psiquiatras, né, para depois comprovar que tu tem, né, digamos assim, a patologia, né, de transexualismo, digamos assim, para depois tu apta ou não a fazer cirurgia. Eu até procurei, mas até fiquei um tempo também em uma, só que ela não era muito especialista e às vezes ficava naquela coisa tipo, é mais fácil mudar a sua cabeça do que o seu corpo, não sei o que, aí eu prefiro nem ir, evitar. Em Curitiba tem até mudança de sexo gratuita, né? Mas daí são 3 anos de psicologia para poder fazer.
E você tem essa vontade de... Não tem. Aí é que é aquela coisa, né? Quando pergunta, mas não pensa por quê? Eu penso assim, ó, tem as meninas que têm necessidade de fazer mudança, acho, né? Fazer porque elas querem construir elas, eu acho, aquelas coisas que dentro da vagina seria tudo mais fácil para elas. E não é, muitas vezes não é, gente. Não é porque se for... Vamos citar um caso. Você lembra há pouco tempo uma transexual muito bonita, uma modelo que teve um caso com o Romário? Até o momento era uma menina. Quando descobriu que era uma trans, ele já disse que não curtia. Tu entendeu? Então pensa, vai, esse estigma que ficou. Então eu acredito assim, eu acredito que para fazer uma mudança, ter uma vida de mulher, ela vai ter que, primeiramente, reconstruir uma nova vida para ela. Todos os amigos homossexuais e gays, travesti que ela tiver, ela vai ter que, não é que ela vai ter que se desligar, infelizmente é a realidade. Ela não vai poder ter essa aproximação. Eu acredito que seja assim, se tu quer levar uma vida de mulher, porque querendo ou não, tá aí na cabeça do poço, não interessa se você tirou. Continua sendo homem, né? Então eu não acho necessário fazer, porque é o seguinte, se fosse uma coisa que eu fosse fazer, sabe, se não vai me deixar mais feliz, e felicidade é uma coisa que não é plena, porque uma hora você está, outra hora você não está, você às vezes ela faz uma mudança em você, porque você está descontente com o seu nariz, ela faz, achando, então eu vou ficar feliz, vai ficar naquele meio, quando vai voltar, ter aquela sua tristeza, vai ver que não é nada disso que resolve, né? Felicidade é uma coisa assim que tem dia sem dia não. Então se fosse uma coisa que fosse me deixar melhor, mas não vai, entendeu? O transexual sofre muito por sua condição. Às vezes a violência é exterior, homofobia, violência física, verbal. Pessoas adequadas às suas naturais anatomias não aceitam por querer a transformação de gênero e alcançar a satisfação pessoal. A questão trans, ela ainda hoje é vista do ponto de vista patológico, ou seja, de um desvio de conduta, por diversos setores, né? Alguns setores médicos, inclusive alguns psicanalistas insistem em colocar numa questão patológica, né? Psicótica talvez. Eu entendo assim, eu entendo a partir do discurso do sujeito, né? Quem sou eu para dizer que uma pessoa que nasce com um sexo biológico, tem um pênis, por exemplo, essa pessoa ao longo da vida teve experiências, teve trocas, teve, enfim, escolhas que fizeram ela se olhar no espelho e falar, não, eu sou uma mulher, não é esse pênis que me faz ser um homem, eu sou uma mulher. Então, isso é também totalmente diferente de eu querer também julgar qual é a opção sexual da pessoa. Ou seja, a norma, a heteronormatividade, ela soma opção sexual, sexo biológico e gênero. Ela cristaliza isso dizendo o que é possível de se viver ou não. Por exemplo, quando eu violento uma pessoa na rua, quando eu sou homofóbico ou transfóbico, eu estou dizendo que a sua possibilidade de vida, ela não deve circular por aí. A sua escolha, ela não é possível. A minha é. Então eu aniquilo com a sua. Por que eu falo isso? O Brasil hoje, no mundo inteiro, é o país com o maior número de índice de assassinatos a pessoas trans. No mundo inteiro. Isso é um dado absurdo. Isso é um dado alarmante. Então, ir à rua e dizer a minha sexualidade diz respeito a mim é uma questão política. Bom, homofobia é em relação à orientação sexual da pessoa, tá? Ou seja, eu estou discriminando a pessoa por sua orientação sexual. A transfobia estou discriminando em relação à identidade de gênero da pessoa. Se a gente for mesmo na palavra, digamos assim, mais assim, a transfobia seria ódio, aversão a transexuais e travestis. Quando se fala em preconceito, eu vou dizer que são poucos. Se eu passei, foram poucos, entendeu? Porque tu tem muito bem saber também descrever, entender, como eu acabei de falar, o que não é preconceito. Porque o fato de, às vezes a pessoa vai dar um serviço e é barrada, ela diz, vamos ver, de repente pode ser, de repente pode não ser. Então foram poucos momentos de preconceito. Se passei, também não senti. Mas é porque eu tive começo a fazer uma educação, se eu sei entrar e sei sair. Eu não bater com a pessoa e começar a ter esse tipo de comportamento. Primeiramente, eu não vou entrar numa loja, com a roupa que eu trabalho. Eu tenho há muito trabalho com a roupa, estou vendendo produto, sou uma profissional de sexo. Passar lá está praticamente igual. Vocabulário é diferente. Eu tenho que chamar, é outra história. Lá, se você passar, eu tenho coragem de te cantar. Na rua do Rio de Janeiro, te conheço, pronto, acabou. Na rua, eu estou outra pessoa. Então, se eu vou entrar dentro do comércio, eu não posso entrar. Que respeito que eu vou começar a ter. Então, tem que ser educação com as pessoas. Porque tem pessoas que ela tem uma visão do travesti, como eu disse, tem o travesti transexual. Elas acham que transexual tem que ser operada, mas vamos supor, do travesti, que é o mais forte. Que a visão que elas têm é que falando em travesti é bandido, puxa o lado da prostituição. Então isso a gente tem que quebrar das pessoas. E como que a gente quebra isso? Conversando com essas pessoas, mostrando para ela que não é aquilo ali. Essa questão assim
questão de patologizar e criminalizar, ela leva a deixar o grupo de pessoas específicos à deriva da sociedade, né? Isso a gente pode encontrar com grupos étnicos, grupos de opção sexual, enfim. No caso trans, né, das pessoas trans, isso está totalmente vinculado a uma questão de classe. Quando essas pessoas não têm oportunidade, ou pouco se tem, no mercado de trabalho como qualquer outra pessoa, e quando se tem, elas ainda são estigmatizadas, né? Ou seja, é aquela pessoa que recebe aquele olhar diferente, ou que o salário talvez não seja tanto quanto de outra pessoa, o que numa escala hierárquica de preconceito, né, vamos dizer assim, eles já dão salários menores para mulheres, já criticam, enfim, são violentos com homossexuais. Com travestis, então, a questão se torna pior, porque está totalmente ligado à prostituição. Sim, são raras pessoas que quando você fala, você conhece algum travesti, não sei o que, eles vão se referir a pessoas que são prostitutas necessariamente. E aqui eu não vou nem entrar na questão da prostituição, porque é um trabalho como qualquer outro. O que eu quero dizer as oportunidades de trabalho são completamente diferentes e menores, né, para a população trans. Então há um estigma, sim, há um estigma. E não é toda pessoa trans que vai necessariamente ter o desejo de ser profissional do sexo, ou enfim, trabalhar com essas questões. E aonde ficam essas pessoas? Onde é que entram os direitos trabalhistas dessas pessoas? Se antes mesmo de um direito trabalhista, não há nenhum direito de circular na cidade. Não há o direito de circular na família. Porque muitas dessas pessoas são excluídas a pontapés para fora de casa. No mercado, por exemplo, já é discriminada pelo próprio nome. Ou seja, se vai pra uma balada, às vezes, se for muito masculina, eles proíbem de ir no banheiro feminino. Então, o preconceito em relação à transfobia é muito maior porque as pessoas, o gay, entendeu? Digamos assim, ele consegue emprego, entendeu? Se for muito, digamos assim, afeminizado, for muito feminino em relação àquele jeito. Teve tanto um caso que eu relatei num blog que eu tenho. Eu trabalhava numa loja e todo mundo dentro da loja sabia tipo, do processo e tudo mais, só que eu não tomava hormônio nem nada antes, no começo. E eu fui no provador, entrei no provador da loja e tal, e todo mundo tipo, era super tranquilo comigo. Só que a moça do provador, que era, às vezes quando eu ajudava também, ela, por algum motivo, ela não ia com a minha cara, né? Aí ela quis me enfrentar, assim, falando que eu devia ir pro provador feminino, tanto que me chamou pelo novo RG também. E, tipo, chamou segurança também, só pra causar transtorno mesmo, assim. Eu me incomodei não tanto com isso, mas pelo fato de, tipo, por eu estar como cliente na loja e ela não ter a ética e tal de trabalho, então, mas isso foi uma das coisas que mais me irritou, assim, também. Todos os lugares que eu vou, tipo, sempre mostram bastante respeito por mim. Violência física, eu sofri duas, uma até foi... Eu era muito valentona, vamos dizer assim. Eu era do tipo de pessoa que eu não dava desafio pra casa. Hoje eu aprendi a ficar mais quieta porque hoje as coisas mudaram. Eu não precisava dar boca no tiro que era. Mas na minha época eles ainda tinham um pouco de medo da bastante. Então era uma pessoa assim, se risse de mim, ou mexesse comigo já dava satisfação. E eu fui agredido uma vez muito feio, fui para uma turma de rapazes. Eles tinham acabado de sair do clube, se juntaram bem na subida da rua onde eu moro, e eu ao passar eles me chamaram de olho, burra, né? Mas para que eu fui? Uma coisa nada a ver, né? Fui lá atrás da situação com os novos meninos naquela turma de menino. Eles me quebraram uma garrafa na cabeça e me retalharam com a garrafa. Aí foi o primeiro ponto onde eu comecei, aí dali em diante eu comecei a ficar um pouco mais. Depois eu sofri uma outra agressão com um senhor, esse foi pior ainda. O dos meninos, por mais que foi revoltante, mas eu digo assim, eu procurei. Por que fui lá ter a satisfação? Mas desse senhor, a revolta foi maior porque eu não procurei. Foi uma questão de eu estar passando e o cara simplesmente fala assim, uma mulher de 3 pernas. Eu quieta estava quieta, fiquei, não respondi. E ele começou a falar coisas atrás dele com outro cara conversando, né? Porque se eu tivesse um filho assim, uns assuntos assim, e eu bem quieta, tá. Só que chegou um certo ponto do caminho, esses dois, um se afastou e continuou só esse atrás de mim. Mas sabe que tu tem aquele pressentimento que se tu, ele estava do meu lado me xingando, né? Porque se tivesse fosse feio, não sei o que, aquela coisa de discurso assim. Mas eu senti que se eu fosse quebrar na frente dele para sair de perto dele, ele ia dar com os pés nas costas. E eu continuei do lado, né, escutando.
Quando chegou a um certo ponto, o sangue subiu porque ele me chamou de filha da puta. Aí eu puxei uma tesoura e fui em cima dele com a tesoura, só que daí eu não sei se eu acertei. Se ele conseguiu tirar a tesoura, cortou meu dedo, eu tava de peruca na época, assim, uma peruca que eu usava, não que eu precisasse, que a gente gosta de me dar e ele tirou. Foi o único momento revoltante, foi isso, ter passado essa experiência com uma coisa que ele provocou. Só que aconteceu tudo isso e ninguém te ajuda, cara. É o seguinte, tu pede socorro, não tem um pedaço, te ajuda. E aí eu pedi socorro, estava fazendo aquela coisa, cheio de gente, nem aí. Então hoje quando eu vejo alguém dando um grito de socorro, dependendo do que for, eu não ajudo, não aguento mais. Então essas foram as únicas violências que ficou assim de coisa. Claro, já levei pedrada na rua, de passar carro, jogar pedra, jogar ovo, jogar mijo. Isso antigamente acontecia muito. Hoje está muito mais leve. Não que não aconteça, depende do lugar que você trabalha. O meu código de ética de psicóloga permite não só que eu fale, quanto que eu defenda que eu combata a exclusão, seja ela de qualquer ordem, sexual, seja ela de gênero, seja ela de cor, de etnia. Do meu ponto de vista ético é tornar possível a vida para as pessoas a partir do meu referencial teórico. Então, do ponto de vista da psicanálise e da psicologia, mais da psicanálise, que é o local que eu me encontro mais, eu vou te dizer que a sexualidade ela é construída social e culturalmente, e que gênero, opção sexual e sexo biológico, eles não são conceitos estáveis. Eu posso nascer com uma vagina e não me identificar enquanto uma mulher. Ou ainda, eu posso sim ter uma vagina, me identificar enquanto uma mulher e gostar de outra mulher. Seja essa outra mulher uma mulher que nasceu com uma vagina ou não. Eu posso me relacionar com uma pessoa trans e isso não me faz ser menos ou mais mulher, não me faz ser menos ou mais, sei lá, hétero, lésbica, trans, entende? Assim, são categorias de gênero que servem única e exclusivamente para excluir. A psicanálise contribui para isso, dizendo que o que eu falo sobre mim é o que eu sou. O meu discurso constrói meu corpo. Então, se eu me olho no espelho e falo, eu sou uma mulher, não interessa o que tem nas minhas calças ou com quem eu me relaciono. Interessa a minha verdade sobre o meu sexo, né? E cabe, do ponto de vista jurídico e legal, a garantir que eu possa circular pela rua, minimamente. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista ético-político, a gente tem que garantir minimamente a circulação, a existência de performances sexuais, de escolhas de sexualidade que não interessa se fogem ou não à norma, elas estão aí circulando, elas são pessoas tanto quanto qualquer outra pessoa, né? Eu acho engraçado que tem esse estigma em cima da singularidade da questão trans, porque de fato é algo que ao olhar você parece que remexe com algo da sua sexualidade, assim como uma postura homofóbica diz algo sobre você. O que no outro é tão intolerante? Qual é a verdade do outro que você não pode ouvir, que você não pode ver, que você não pode compactuar com a existência? Então, assim, tem até alguns autores que dizem, a Judith Butler, né, ela é uma antropóloga estadunidense que trabalha muito essas questões de gênero, e ela vai dizer das vidas realizáveis e as vidas não realizáveis, ou seja, algo que torna possível certo tipo de conduta sexual ou performance, né, de gênero, de sexualidade, e algo que torna impossível, né? Então eu acho que as questões transexuais, assim como qualquer questão de sexualidade, de gênero, ou ainda qualquer questão que diz respeito aos sujeitos, né, à sociedade, ela é atravessada pelo cultural, pelo social e, acima de tudo, pelo histórico. Nasci no corpo errado, alma aprisionada em grades de outro gênero. Que importa se dessa forma na vida fui inserta? O corpo a gente transforma, a alma a gente liberta.